Falando até em respostas, já que a gente está falando sobre os assuntos judiciários de Bolsonaro, teve a celebração, né, dos aliados de Bolsonaro em relação ao caso da baleia, né? A decisão aí de que realmente não teve um crime cometido pelo ex-presidente Bolsonaro. A Polícia Federal concluiu o inquérito, decidiu não indiciar Bolsonaro por supostamente molestar uma baleia jubarte. O assessor dele, ex-ministro, advogado, Fábio Van Gatten, também não foi indiciado. Isso aconteceu em São Sebastião, em junho do ano passado. Agora o caso segue para análise do Ministério Público Federal. O Ministério Público pode arquivar, pedir mais diligências à Polícia Federal ou oferecer uma denúncia. A investigação apurava possível molestamento intencional de baleias, um crime ambiental. Fábio Van Gatten, inclusive, postou nas redes sociais dele: agradeço o empenho dos advogados, dos colegas advogados. E aí ele traz a notícia: PF conclui inquérito e não indicia Bolsonaro por importunação da baleia. E aí, hein, Josias, Bolsonaro tá livre dessa? Acho que ele vai lamentar, Fabiola. Ele preferia que o inquérito prosseguisse, porque o Bolsonaro tem um coquetel de desconversa. Ele inclui no mesmo balaio o caso da Marielle, que agora foi concluído sem que ele tivesse envolvimento no episódio, as insinuações do Lula, que se revelaram falsas, sobre o sumiço de imóveis do Palácio da Alvorada. E aqui entrava o caso das baleias. Sempre que perguntam alguma coisa séria para o Bolsonaro, como tentativa de golpe, como tentativa de roubar joias da República, como os cartões falsificados de vacina, ele vem com um item desse seu coquetel de desconversa. Caso Marielle, as baleias, os móveis do Alvorada. Então, acho que ele preferia que esse inquérito prosseguisse. E a Polícia Federal concluiu que não houve crime. Melhor que o Ministério Público tenha a fazer é arquivar esse caso, para tirar esse item do balaio de desconversa do Bolsonaro. Investigou, diferentemente do que dizia o Bolsonaro, não há indício de perseguição nisso. Um inquérito que era conduzido sob a supervisão do Ministério Público, o Lula não tinha a menor participação nisso, mas encerrou. Então, o melhor que tem a fazer o Ministério Público é, de fato, arquivar, porque há essa possibilidade de pedir novas diligências, de insistir no caso, mas não creio que o Ministério Público vá fazer isso. Melhor arquivar e retirar este item do balaio de desconversa do Bolsonaro. Acho que ele vai lamentar o encerramento desse inquérito. Alice, como é que você vê essa resposta da Polícia Federal que não encontrou um crime no caso da baleia? Eu discordo um pouco da Polícia Federal. Eu acho que ela está aceitando goela abaixo as ironias que o Bolsonaro fez sobre o molestamento da baleia. A cena, para mim, é uma cena de molestamento. O Bolsonaro tá molestamento e o Bolsonaro minimiza isso como quem diz assim: essa questão de crime ambiental, aquela acusação que estão fazendo, fizeram comigo em Angra, é bobagem, assim como considerou bobagem, ironizou a questão da pandemia, o crime sanitário de não estar usando máscara, puxava a máscara de criança. Ele usa da ironia com crimes que ele acha menor, estupro de mulher, ele ter falado para uma deputada que se ele não a estuprava porque ela era feia. Esse tipo de coisa, essa ironia com relação a atitudes politicamente absolutamente incorretas, eu acho que nós não temos que engolir. E acho que a Polícia Federal está engolindo goela abaixo essa ironia do Bolsonaro por causa do todo que ele está criando. Ele está criando uma situação de, olha, vocês vão ter que me aturar, vocês vão ter que me aturar. Não é assim. O único crime dele não foi a tentativa de golpe, e ele ironizar os crimes que está cometendo não deve ser não é uma atitude que deve ser aceita por nós ou pela sociedade como um todo. A impressão que eu tenho
sobre esse caso aí. Acho que a Polícia Federal está se deixando dominar pela ironia do Bolsonaro. E ele estava bem incomodado com essa história da baleia, tirava muito sarro, né? Até ontem, antes de ontem, né, quando ele saiu lá do Teatro Municipal, ele falou sobre isso. Vocês não vão me perguntar sobre o caso da baleia? Essa história da baleia, eles usaram bastante isso, né? Como Como se tirava fosse. sarro da pandemia, né? Ele tirava sarro da pandemia, ele tira sarro do estupro de mulheres, da ameaça de estupro. Ah, dizem que eu ameacei estupro. Estupro não se ameaça, esse tipo de coisa, né? E aí, então. Tá aí, vamos ver, mas ainda há uma possibilidade, né, Thales? Se o Ministério Público Federal quiser dar sequência a isso, ainda há uma possibilidade. Mas o relatório da Polícia Federal é forte nesse Fica mais sentido difícil. da Exato, recomendação de não dar sequência, né? exatamente. Fica mais difícil para o Ministério Público entrar insistir numa ação.